Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, nós estamos de volta com mais um programa Memória ABC. O principal objetivo do Memória ABC é produzir para as futuras gerações um arquivo audiovisual com moradores de Balneário Camboriú. São ouvidas pessoas das mais variadas profissões e classes econômicas, com o objetivo de traçar um recorte de uma época em entrevistas conduzidas pelos principais jornalistas de Balneário Camboriú. O Memória ABC vai ao ar nas segundas, quintas e sextas, às 20 horas, pela Rádio Câmara, na 101.5 FM, e pela TV Câmara, nos canais 20 analógico e 39.5 digital da CCS, a TV a cabo. Posteriormente, todos os programas ficam disponíveis no site da Câmara de Balneário Camboriú, no canal de vídeos. E hoje, dia 26 de setembro de 2019, nós estamos com a entrevista do Dr. Humberto Dávila. O Dr. Humberto Dávila é natural de Balneário Camboriú, é urologista e presidente da Unimed. Tudo bem, doutor? Boa tarde a todos, tudo bem. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer para nós recebê-lo aqui no Memória ABC e também saber um pouco mais da sua vida. Que bom. Vamos começar com as suas origens. Conta um pouco para nós de onde o senhor é natural daqui, mas como foi a história da sua família, a chegada da sua família aqui em Balneário Camboriú? Então, meu sobrenome é Dávila, né? Dávila é uma cidade na Espanha que fica a 80 quilômetros de Madrid. É uma cidade que existia muita colonização judaica lá. E o meu tataravô, com a esposa na época, estava meio que correndo lá da perseguição dos judeus, e ele pegou um navio para ir para a Argentina. E quando o navio deve ter parado aqui em Balneário Camboriú, os meus avós e bisavós contaram que ele resolveu parar e ficar aqui em Balneário. Ele aportou aqui na nossa praia e acabou ficando por aqui. Na época era tudo uma região só, isso foi 1800 e alguma coisa, e ele acabou trabalhando no Porto de Itajaí, ali na Fazenda, que é um bairro que tinha a fazenda do governador do estado. E na verdade Itajaí, Balneário Camboriú e até Porto Belo era uma região única, né? E onde que aqueles primeiros imigrantes vieram para cá. Esse meu tataravô, depois os seus filhos, os meus avós, meus tios-avós trabalharam todos no Porto, né, de Itajaí, que era o local onde que mais recebia pessoas para trabalhar. Pegou a época da guerra ali, meus avós, né, onde trabalharam no Porto. Depois o meu pai e eu, que nasci nessa região aqui, foi no ano que foi emancipado Balneário Camboriú, né, eu tenho 54 anos, e foi o ano que Balneário foi emancipado. E a gente se criou aqui, viveu a adolescência, estudei na nossa região, estudei em Itajaí, na época o Colégio Salesiano. Fiz faculdade em Federal em Florianópolis, Medicina, e me formei em 88, né? Já estou 31 anos formado, esse ano eu faço 31 anos de formado. Depois de Medicina eu fui fazer Urologia, que é uma especialidade cirúrgica, a gente tem que fazer uma residência de cirurgia geral e depois faz uma residência de Urologia, que é uma especialidade que cuida de cirurgias de tumores do rim, bexiga, próstata e a parte masculina, genital masculina, né? Tumores de testículo, pênis, cálculos renais, e a parte sexual masculina, que é tão importante para nós todos, aí o tratamento da sociedade. É difícil as pessoas, a maioria dos moradores de Balneário Camboriú, 1 ou 2% apenas são naturais de Balneário Camboriú, nascem aqui. É uma história peculiar a sua. Quantos irmãos são? Então, eu agora só tenho uma irmã, né, do meu pai, mas a família Dávila aqui na nossa região, nós somos mais de 100 pessoas, né? Tem pessoas conhecidas como Edson Dávila, que foi secretário de Cultura de Itajaí, professor da Univale, o Júlio Dávila, seu irmão, que também é empresário
da parte de Porto, lá dessa nossa região. Então, a família única só, de um ramo, de um casal de judeu que deixou de ir para a Argentina para ficar aqui em Balneário Camboriú, e a gente se sente muito feliz por isso. Não precisou passar o turismo aqui, né, vir de lá para cá, a gente já nasceu aqui e vive aqui. E seu pai trabalhava com comércio? Meu pai era comerciante, né, foi comerciante, agora está aposentado. E eu, como o filho mais velho, eu ajudei ele muito no comércio. Isso me ajudou muito a me relacionar com as pessoas, levar compra na casa das pessoas, pesar batata. Na época a batata vinha com areia, não era batata lavada, aquilo entrava nas minhas unhas, me incomodava muito. E o meu pai, do outro lado do balcão, eu reclamava, ele dizia o seguinte: se não queres pesar batata suja quando fores adulto, vai estudar. Se tu não estudar, tu vai continuar pesando batata. E eu fui estudar. Muito bem nesse sentido. Foi para Florianópolis fazer a faculdade. Como é que foi esse tempo em Florianópolis? Então, eu com 15 anos fui morar em Florianópolis, né? Aperfeiçoei a minha dicção aqui peixeira, né? Porque em Florianópolis a gente faz um aperfeiçoamento do açoriano, do jeito de falar peixeiro, né? Que é uma coisa muito característica nossa. Felizmente o Guga, né, de Florianópolis, ele divulgou isso para o mundo, que até então a nossa região recebia muito bullying das regiões vizinhas por falar do jeito que a gente fala, e felizmente o Guga foi um cara que mostrou, independente do jeito da gente falar, a gente pode ser vitorioso, e ele é um exemplo, né, de Santa Catarina como litoral, como essa pessoa simples que é o povo litorâneo de Santa Catarina, que recebe também o pessoal que vem dos outros estados, dos outros países, e tem esse nosso jeito simples de ser, mas muito humano e muito acolhedor. Então, eu me sinto muito orgulhoso de falar como eu falo, de ter nascido aqui, do meu filho e do meu neto, que eu já sou vô, já tenho um netinho de 1 ano, o João Pedro, e meu filho Gabriel e minha filha Natália, e todos nasceram aqui, e eu fico muito feliz por isso. É um orgulho. Nós queremos saber um pouquinho da sua vida musical. Também foi músico na juventude. Quando eu fui fazer a faculdade em Florianópolis, eu cheguei lá com 15, 16 anos, entrei na faculdade com 16 para 17 anos na Federal, e eu sempre tocava. Na época não tinha celular, não tinha televisão na república que a gente morava, então o hobby era tocar violão e ler, né? Isso foi muito bom, então desenvolvi essa questão musical do violão, e à noite, no final de semana, quando a gente era contratado, a gente tocava nos barzinhos lá de Florianópolis, ganhava uma gorjeta boa na época, e era muito divertido, e foi uma forma de se relacionar com a noite, com a sociedade, e isso naquele momento. Quando eu me formei, parei, né, porque a nossa profissão ocupa muito nosso espaço, e a gente se dedicou basicamente à profissão médica e também ao cooperativismo, que é uma parte da minha vida que há 27 anos, quando a gente fundou a nossa Unimed aqui, eu sou fundador da nossa Unimed, eu fui estudar o cooperativismo, que é uma forma social muito importante para nós todos, e me ajudou muito e ajudou a nossa região muito. Mas ainda toca finais de semana, então, em casa, como hobby? Então, com a família, com os amigos, mas muito pouco, né? Só hobby mesmo, né? Uhum. Como é difícil a gente ter oportunidade de conhecer pessoas que cresceram, tiveram sua infância aqui em Balneário Camboriú. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco de como foi a sua infância aqui em Balneário Camboriú, né? Nos idos anos 60, 70, a diferença, porque hoje quem chega em Balneário Camboriú e apenas 30% da nossa população hoje... 30% da nossa população hoje mora aqui em Balneário Camboriú há menos de 5 anos. Então, a população de Balneário Camboriú é muito jovem, é uma população que muda muito. As pessoas pouco sabem da história de Balneário Camboriú. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho de como era Balneário, como era ser uma criança em Balneário Camboriú nos anos 60, 70, essa curiosidade. A nossa região é muito interessante devido às praias, né? As nossas praias aqui muito desertas, tanto de Itajaí como lá de Bombinhas, próprio Penha. Então a gente vivia quando criança fazendo farofa nessas praias, né? O nosso pai botava nós nos carros e a gente ia cada final de semana para uma prainha dessa fazer farofa e curtir a praia, jogar bola na beira da praia. Depois, quando a gente ficou maior, que foi estudar no Salesiano, que era um colégio
né? Até hoje, um colégio muito bom, onde meu filho estuda hoje. E aí a gente já teve toda uma forma de amizade pré-adolescente e adolescente no Colégio Salesiano, onde que já estava começando o Baturité na época, que eu com 12 anos, foi a primeira vez que eu fui no Baturité, eu fui com 12 anos. A gente dirigia aquela época, meu pai me dava o carro, com 14, 15 anos a gente dirigia. A gente ia pela praia de carro, era uma outra vida, né? Felizmente, sem nenhum problema isso eu falo para as pessoas, para os adolescentes, nunca precisei usar nenhum tipo de droga, a gente não bebia porque tinha que dirigir realmente. Então, felizmente, a gente tem uma história de orgulho de não ter passado por nenhum problema nem na adolescência, nem na infância, e foi muito sadia, né? De ir na praia, de brincar, de jogar bola na beira da praia e curtir mesmo a Balneário Camboriú, a litorânea, que é onde que a gente se criou, né? Agora você só imagina a visão que o meu tataravô teve quando estava no navio aqui. Imagina um dia de céu aberto, mar calmo, né? A gente não sabe qual foi o dia, mas provavelmente ele deve ter adorado aqui ter ficado isso. A gente faz essa ideia e foi o que a gente viveu. Essa visão da praia, da nossa região toda aqui, né? É muito bonita e a gente se sente muito valorizado de ter vivido, nascido e criado nessa nossa região aqui. Porque eram poucas as casas e hotéis também aí que começaram a surgir. Os hotéis tinham o quê? 1 ou 2 hotéis? Sim, o Miramar ali, e depois quando surgiu lá no canto da praia, o Marambaia, que era uma estrutura já enorme, imagina, né? Moderna, e teve até filmagens lá de filmes depois da televisão brasileira que veio aqui ter alguns contatos. Era realmente um ponto, né? Cassino, Marambaia, Cabeçudas e Balneário, os dois Marambaia, realmente era o ponto alto da região, né? Mas o que a gente gostava mesmo era de botar o pé no chão da areia, né? Tirando as rosetas, que era a única coisa que incomodava a gente na época, era a roseta e medo de se afogar, né? Na praia, nas coisas. O restante era uma vida muito saudável. E segura, tranquila. Isso. Os medos que as crianças tinham naquele momento eram dos alcoólatras, né? Os bêbados que se passavam, né, com a bebida, que era o que se tinha de dificuldade, e das pessoas que tinham algum problema mentais, né? Então, a gente lembra quando criança, aquelas pessoas que tinham convulsões, aqueles doentes mentais, e dos alcoólatras eram as ameaças que as crianças tinham, né, que eram os pais diziam, cuidado com tal que ele bebe, não vai lá em tal lugar porque é isso, aquilo. Então eram os medos da fantasia cultural de cada região que a gente vivia quando criança. Mas na adolescência isso já foi mudando, né? E depois a cultura da cidade já começou a tornar um outro momento e a economia mudou e mudou a vida das pessoas também, né? E como era em relação à saúde, doutor, nessa época aqui em Balneário Camboriú? Atendimento, hospitais? Então, um dos motivos que me fizeram fazer medicina, eu acho que cada um nasce com uma missão e isso me tocava muito, né? Os médicos da região aqui vieram de muitos longe, né? Não tinha faculdade de medicina aqui, a faculdade federal veio depois, então era muito médico que vinha do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Então se tinha uma medicina inicial com poucos recursos, era o médico generalista que fazia partos, operava alguns tipos de cirurgia como hérnia, apendicite, né? Não se tinha UTI no começo, então muitas vezes as pessoas que tinham doenças mais graves tinham que ir para hospitais mais equipados, né? Na época ia-se muito para Blumenau, Hospital Santa Catarina, Santa Isabel. Depois mudou, né? Felizmente, com toda a estruturação de medicina, que a gente vai voltar a falar depois, a gente conseguiu reverter esse quadro. Então hoje nós estamos com um grupo grandes de médicos, de especialistas na nossa região, não devendo nada para ninguém, mas no começo era difícil, algumas doenças básicas, morria-se, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente foi na praia, um grupo de amigos jogar bola, e um amiguinho meu, ele espetou o pé num prego na beira da praia, e aquilo foi para casa tal, e aquilo teve um processo infeccioso ali, e ele morreu de tétano. A gente era criança, eu tenho 54 anos, isso deve fazer fácil uns 45 anos, eu devia ter 8, 9 anos de idade, então uns 40 e poucos anos, e ele morreu da doença curável, que era o tétano, né? Porque não estava vacinado, provavelmente,
certamente, e no hospital o tratamento foi difícil e ele acabou morrendo, um menino menos de 10 anos, e foi muito triste. Eu lembro do velório dele até hoje, de uma pessoa que morreu de tétano por falta de vacina. Felizmente depois toda a medicina pública melhorou com a vacinação, agora existe infelizmente um modismo aí mundial contra as vacinas, que está se mostrando agora em São Paulo quantos casos de sarampo, que estão, né, pessoas morrendo por causa de sarampo. E a vacina é um bem mundial da ciência muito importante, e ele deve ser motivado por todos. A vacina protege vidas, salva vidas. Agora, semana passada eu levei meu neto de 1 ano a tomar a vacina da febre amarela, que tanta gente tem medo, ele tomou a vacina. Tudo bem, faz parte do processo e a gente tem que correr os riscos. Agora, pior é a doença, né? Olha só, muito importante esse alerta do Dr. Humberto Dávila. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos com o segundo bloco do programa Memória ABC. Hoje com o Dr. Humberto Dávila, presidente da Unimed em Balneário Camboriú, urologista. No segundo bloco vamos saber um pouco mais da vida profissional. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Todo mundo tem uma história para contar. Histórias alegres, histórias tristes. Imagens vivas que fazem parte de um acervo pessoal e institucional. Memórias que não cabem em um único livro. Momentos compartilhados que são escritos todos os dias. E a nossa história precisa continuar. Polícia Militar de Santa Catarina, 184 anos. Você está acompanhando o Memória ABC. Olá, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Memória ABC. Hoje, dia 26 de setembro de 2019, nós estamos com a presença do Dr. Humberto Dávila, ele que é presidente da Unimed, aqui de Balneário Camboriú, fundador da Unimed e também urologista. Soubemos um pouco no primeiro bloco da sua história, da sua vida, da sua infância aqui em Balneário Camboriú, ele que é natural aqui de Balneário Camboriú, e agora vamos saber um pouco mais da sua vida profissional. Doutor, a Unimed é um marco em Balneário Camboriú, hoje uma estrutura fantástica, um hospital maravilhoso, excepcional, ótimas referências nacionais. Como foi essa fundação, essa ideia, como tudo começou? Então, a sociedade humana, ela necessita muitas vezes de um estímulo de dificuldade, de sofrimento para promover uma melhoria. A nossa região era muito carente de atendimento hospitalar. Os nossos hospitais, em relação até o resto do Brasil, questão pública, a gente tem uma estrutura, né, até melhor de muitos hospitais do interior do Brasil ou de outras regiões como o Nordeste e o Norte do país. Mas mesmo assim não era a qualidade de medicina que o médico gosta de trabalhar, precisa trabalhar e que a população principalmente merece ser atendida. E o sistema Unimed, como um sistema cooperativista, ele tem o objetivo de valorizar o trabalho médico e com isso valorizar esse atendimento para a sociedade. A cooperativa ela tem esses princípios sociais,
ela atua numa forma na sociedade de mercado, sem lucro, e sim tudo o que acontece e tudo que dentro de uma cooperativa fica dentro da cooperativa. Então a Unimed, assim como tem a Unimed de Florianópolis, a Unimed de Joinville, a Unimed de Blumenau, tem a Unimed Litoral, que é a Unimed que foi fundada em 1992, o Dr. Brandão, Eduardo Marcos Brandão foi o primeiro presidente, eu era fundador também, é uma assembleia que faz a fundação de uma cooperativa, precisa 20 médicos, na época nós éramos em 40 e poucos médicos, eu era um dos mais novos, tinha acabado de sair da residência e vindo para cá, atuava no Marieta, foi fundada essa cooperativa dentro do Hospital Marieta para toda essa região aqui de Balneário, Itajaí, Camboriú, Bombinhas, Luiz Alves, Navegantes. Então é uma cooperativa que abrange essas regiões da litorânea aqui. Naquele momento a gente atuava nos hospitais da nossa região, mas sempre com muita dificuldade e com muita falta de gerenciamento médico, porque todos esses hospitais são ou do governo ou de alguma entidade que gerencia esse processo. E a gente sentiu desde então a necessidade de ter a nossa casa e fazer um hospital com um padrão de primeiro mundo, com tecnologia de primeiro mundo, com investimento muito alto. Onde que o dinheiro desse investimento não veio do governo, não veio da Unimed do Brasil, não veio da Unimed Santa Catarina, veio dos nossos usuários aqui da nossa região, que comprando o seu plano de saúde, isso há 27 anos, isso se faz uma carteira e esse dinheiro, o que sobra ou se falta, é gerenciado por nós médicos daqui. Isso não vai para Blumenau, para Joinville, para Curitiba. Então cada cooperativa tem o seu alta gestão. Nós só temos essa relação de atendimentos entre carteiras. Então, um paciente de Curitiba vem passar as férias aqui, tem um problema de apendicite e nós operamos eles. Quem que paga essa conta? É a Unimed de Curitiba, para nós. Se um usuário nosso vai fazer um tratamento em Curitiba lá, vai operar um joelho em Curitiba, o nosso Unimed paga para o médico lá de Curitiba lá. Então, só existe essa intercâmbio de atendimentos, mas o gerenciamento da empresa, cada Unimed faz esse gerenciamento. Nós tivemos aí então 27 anos de empresa, felizmente estamos muito bem, a gente teve um planejamento para a construção desse hospital e mesmo a nossa região sendo grande, Itajaí, Balneário, são as duas cidades maiores, a gente priorizou fazer o primeiro hospital em Balneário por toda a questão logística de temporada, de acidentes, de intercâmbio, né? Agora já estamos com planejamento para o hospital de Itajaí, já foi comprado um terreno em Itajaí, esse terreno já está adquirido, já é da Unimed Litoral e estamos em fase de planejamento. Nos próximos anos, provavelmente, terá um hospital em Itajaí também do mesmo nível do Hospital de Balneário. Esse Hospital de Balneário foi um planejamento muito estudado, as necessidades, é de alta complexidade, nós temos todas as cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, tumor cerebral, cirurgias vasculares, aneurisma, cirurgias pulmonares, tumor pulmonar, tumor renal, tumor de próstata, a maioria são cirurgias feitas hoje por vídeo, não se opera muito pouco, hoje cirurgia aberta, quando é um trauma muito grande, se tenta ainda fazer por vídeo, mas a maioria das cirurgias são através de vídeo, tecnologia. A parte cardíaca é todo com uma tecnologia de não invasiva através de procedimentos arteriais, como cateterismo, colocação de stent, válvulas cardíacas. Então é um hospital que veio da necessidade, o hospital está há 3 anos funcionando já com mais de 85% de ocupação. A gente já tem certeza que em 2 anos o hospital vai estar necessitando de mais leitos, por isso o planejamento com o hospital em Itajaí. E a Unimed Litoral fica muito feliz que está dando certo com esse projeto do hospital em Balneário. Quantos anos tem o hospital em Balneário Camboriú, doutor? Ele iniciou, como eu falei, um planejamento. A gente comprou o terreno e fez primeiro um pronto atendimento. E quando se construiu o plano de atendimento, isso faz mais de 10 anos, ele foi através já de uma estrutura para se construir o hospital, os 10... Que é no mesmo local. O mesmo local, os 10 pisos acima. Na época o prefeito era o Rubens Pernal, que autorizou ali a construção dos 10 andares e a gente fez a base, que foi um pronto atendimento. E esse pronto atendimento também já começou com parte radiológica, ultrassom, foi a primeira tomografia, foi para ali, depois ressonância e depois disso foi construído o hospital, que há 3 anos
ele já está funcionando integralmente com UTI, centro cirúrgico, 6 salas cirúrgicas. Agora nós estamos aumentando para ano que vem mais uma sala cirúrgica, então serão 7 salas cirúrgicas, uma UTI, e toda a internação são 124 leitos que nós temos no hospital. 124 leitos. Hoje, quando se fala em Unimed, essa grande associação de médicos, quantos médicos fazem parte aqui na nossa região e qual a ideia assim, de clientes hoje? Quantos clientes a Unimed tem? Quando nós fundamos a Unimed em 92, éramos em 40 e poucos médicos, rapidamente fomos a 100. Isso ficou por alguns anos, aumentando lentamente. Hoje nós estamos com 512 médicos. Na Unimed, por questões estatutárias, a gente só admite médicos que tenham título de especialistas nas especialidades que vão atuar. Então, para a pessoa ser um urologista, ele tem que ter, para entrar hoje na Unimed, ele tem que ter título de especialista. Isso lá no começo, alguns já atuavam na área sem título, porque era um outro momento da medicina, mas nesses 27 anos, nos últimos 20 anos para cá, a admissão de médicos são médicos especialistas, clínico, com título de especialista em clínico. A nossa UTI, todos os médicos que dão plantão na nossa UTI têm títulos de especialista em intensivismo, né? Então é uma preocupação pela qualidade profissional dentro desse sentido, né? Então nós somos 500 e poucos médicos. Hoje nós estamos com 69 mil usuários nossos. O que quer dizer nossos? São usuários que compraram o plano de saúde da nossa empresa, do nosso CNPJ, da nossa Unimed Litoral. Além dos 69 mil usuários nossos, a gente tem todo um montante de usuários Unimed que moram aqui, que já compraram planos de saúde em outras Unimeds. Então a pessoa se aposentou em Chapecó e aí que tem um apartamento aqui em Balneário, vem morar em Balneário. Ele não vai trocar o plano dele que ele já paga há anos em Chapecó. Então ele traz o plano e ele é atendido aqui pela Unimed ou por nós médicos, e a cobrança quem vai pagar essa conta é a Unimed que ele origina, porque a mensalidade dele ele paga para a Unimed de Chapecó. Isso é um exemplo. Então, dos 69 mil são só nossos e nós sabemos hoje que gira em torno de 40 a 50 mil usuários de outras Unimedes que moram na nossa região, não só de Balneário, né? Bombinhas, Penha, Itajaí, essa região toda. Nós temos muitos usuários de outras Unimedes que já estão residindo aqui e acabam utilizando o nosso hospital e do nosso grupo de médicos, nossa rede hospitalar e ambulatorial de médicos. Nossa, que maravilha, doutor. Parabéns. É uma estrutura gigantesca, né? Poderíamos dizer assim. E eu tenho uma preocupação muito grande, doutor. Assim, a gente sabe que no Brasil hoje a área de saúde é uma área que está sempre em crise, é uma área que a gente tem muitas preocupações, muitas pessoas não têm acesso a um plano particular de saúde também. Como o senhor vê essa situação de crise na saúde do Brasil? Quem vive a saúde, principalmente a gestão da saúde, como a gente na Unimed, a gente acaba entrando em contato e acaba estudando outras realidades de saúde no mundo, né? A medicina, quando o governo tem uma estrutura sem corrupção e realmente preocupada com o bem-estar do seu povo, a medicina funciona muito bem, como é na Alemanha, como é na Inglaterra, como é em vários países, como exemplo, onde o governo tem uma ação na população de saúde e o desperdício aí é muito pequeno, porque o paciente ele vai fazer aquilo que ele realmente precisa. A nossa cultura médica e da população no Brasil ainda está muito vinculada aos Estados Unidos, provavelmente pelos filmes, por toda a cultura americana que divulgou no mundo todo. Então o ser humano acorda hoje com a dor no ombro, ele não pensa em ir no médico, ele pensa em fazer uma ressonância do ombro. Isso encarece muito a medicina. Então a medicina não é isso. A medicina, o paciente tem que ser analisado globalmente como ser humano, saber o motivo que ele está com a dor no ombro, o motivo que ele tem dor de cabeça, o motivo que ele está alterando a sua urina, o motivo que ele tem ganho de peso, e aí sim, se precisar fazer uma ressonância, fazer a ressonância, se precisar fazer uma endoscopia, fazer uma endoscopia. Não é exames que salvam a vida das pessoas. O que salva a vida das pessoas é ter uma qualidade de vida focadas com pouco estresse, com boa alimentação, com atividade física leve, mais contínua e com acompanhamento de um profissional que te olhe nos olhos e te conheça um pouco. Que não adianta fazer um exame e você não ter um profissional médico que não te conheça as suas angústias, os seus medos, os seus problemas
problemas familiares, sociais. Então, isso que é importante, né? Quanto mais a sociedade entender que o atendimento da saúde é multidisciplinar, né? Não é só o médico, é o dentista, é a nutricionista, o psicólogo, é a família inteira vinculada a um atendimento. Por isso a gente desenvolveu já há alguns anos aqui o Unisaúde, que é o Bem Viver, que é uma estrutura que a gente tem pessoas, grupos de idosos, grupos de diabéticos, grupos de fumantes, grupos de obesos, de pacientes que têm problemas crônicos, e ali sim um médico generalista com título de especialista, não é um médico que se formou ou veio empurrado de goela abaixo para a sociedade, como veio de Cuba para cá, que sem conhecer a nossa realidade. Não, são profissionais daqui com formação, que tem uma cultura médica, né? E isso é fundamental para a sociedade. Como tu falou da gestão, é muito importante entender que dificuldades tem muitas, mas quem conhece o problema é mais fácil de resolver os problemas. Nós somos 500 e poucos médicos, somos 1.200 funcionários, a Unimed hoje tem 1.200 colaboradores que vivem o dia a dia do ser humano, com dificuldades, com problemas do governo, problema de custo elevado de materiais. Felizmente, a gente nota uma mudança na sociedade com as medidas que o governo federal agora tomou de baixar imposto sobre próteses, materiais, medicamentos, né? Então existe toda uma política que deva ser mudada para isso a sociedade ter um benefício e um custo mais barato. Realmente o plano de saúde hoje não é barato, é um custo muito alto e ele pode ser melhorado, porque existe muito desperdício. Se os exames que não precisam ser feitos não forem feitos, se os medicamentos tiverem um custo exato e não intermediários ganhando em cima de medicamentos, de próteses, de materiais, e realmente da fábrica para o consumidor, com todo mundo tendo o seu ganho, o ganho justo, o preço iria baratear muito, né? Isso, assim que funciona países sérios, países onde a corrupção não existe, países onde que o governo não permite que uma empresa intermedie medicamentos médicos ou próteses ou órtese, vai direto da fábrica para o usuário e com a fábrica que quem produz ganhe, mas não intermediário ganhando em cima disso. Infelizmente o Brasil ainda tem muito disso. Verdade. E a cultura também de que as pessoas tenham, como o senhor falou, e que é importante se ressaltar, que as pessoas tenham um plano de saúde. Ou seja, eu tenho meu plano de saúde, não tenho um plano de doença quando eu adoecer, tenho um plano de saúde. Então eu vou me cuidar mais, eu vou ter uma vida mais saudável. Sim, essa cultura, e eu acho que o Balneário Camboriú tem muito disso também, né? Porque as pessoas são mais ligadas em saúde aqui. Sim, é perfeito. A gente sempre teve essa política de valorizar a consulta médica, tanto é que hoje no sistema Unimed no país, eu afirmo para vocês, o maior valor de consulta paga ao médico no Brasil é da nossa Unimed. Por quê? Porque a gente valoriza o atendimento médico. Isso é muito importante, é muito mais importante o paciente ser bem atendido pelo médico e ser valorizado aquela consulta do que ele ser atendido muito rapidamente e só pedir um exame muito caro e achar que está sendo bem acolhido. Ele não está sendo bem acolhido. Se o exame é preciso, ele vai ter que ser feito, mas antes desse exame ele precisa ter uma avaliação médica e entender qual o problema do paciente. E quando isso não acontece, mas pode acontecer, pode, nesse grupo de 500 e poucos médicos, pode existir profissional que não esteja dentro do perfil que a gente acha o ideal. O que a gente faz? Vamos conversar com esse médico quando tem alguma reclamação, algum problema de mau atendimento, ou que a gente identifique algumas coisas e a gente muda isso. Alguns profissionais a gente chega a tirar da cooperativa quando tem realmente, não existe solução, né? Mas a gente está aberto para as críticas, a gente sabe que existem problemas, né? Como o nosso hospital, ele está sendo muito elogiado pela população, mas a gente vive todo dia, sabe que tem problemas e a gente está ali trabalhando em cima desses problemas. Dr. Humberto Dávila, presidente da Unimed, urologista, cidadão de Balneário Camboriú, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Memória ABC. Tenho certeza, agora tive todas as informações e certeza porque o senhor é uma das 100 personalidades entrevistadas no Memória ABC. Quanta contribuição a Balneário Camboriú, né? Quanto carinho por essa cidade, quanto pensar por Balneário Camboriú. Eu gostaria que o senhor encerrasse então para os nossos ouvintes mais uma edição deste programa Memória ABC. Que bom, agradecer a presença, né? Sou muito feliz de viver nessa terra
Meu neto agora, o último da minha geração, nasceu aqui na maternidade Santa Luísa, que é Balneário Camboriú, né? Está com 1 aninho, João Pedro, um beijo para ele. Meu filho Gabriel também nasceu ali, de 8 anos. Então eu fico muito feliz de trabalhar aqui, viver essa terra, ter prazeres aqui, prazeres de pé no chão, prazer de comer peixe, prazer de comer tainha, prazer de tomar uma cachaça da nossa região, numa caipirinha, de ter amigos, de ser uma pessoa simples, de falar o peixerês, que é o nosso jeito de falar, né? Muito feliz de receber as pessoas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e de outros países aqui na nossa região com muito carinho, né? E valorizar sem bairrismo. A gente fica muito triste quando existe bairrismos de outras regiões e querendo se sentir diferenciado. O ser humano é um só, o ser humano diferenciado é aquele que faz o bem e trata bem as pessoas. Esse é o ser humano diferenciado. Muito obrigada, doutor. Obrigado a todos. Encerramos aqui mais um programa Memória ABC. O meu nome é Kátia Perini e hoje a edição foi gravada no dia 26 de setembro de 2019. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.